adicional de insalubridade. Existe uma diferença grande com o adicional de periculosidade. Adicional de salubridade é salubre, insalubre, causa mal à sua saúde. Previsão, artigo 189 da CLT. O adicional de insalubridade, nós temos que serão consideradas atividades ou operações insalubres aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho expõem os empregados a agentes nocivos à saúde acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza. Porque existe um limite. Se não ultrapassar esse limite, não tem direito à insalubridade. Além fixado em razão da natureza e da intensidade do agente do tempo de exposição dos seus efeitos. Ora, o percentual é 10% para grau mínimo, 20% para grau médio e 40% para grau máximo. Então aqui eu tenho mínimo, aqui eu tenho médio e aqui nós temos grau máximo. Eu gostaria de te chamar a atenção para você fazer também a leitura do artigo 611-A da CLT, em que vai mencionar para você que a convenção coletiva de trabalho ou o acordo coletivo de trabalho, eles têm prevalência sobre a lei, ele prevalece sobre a lei quando, entre outros, dispuserem. Tem vários incisos lá que eu gostaria que você fizesse a leitura para você ir fixando esses assuntos. O que é a convenção coletiva? O que o acordo coletivo pode mencionar nele que vai prevalecer sobre a lei? Olha, vai valer mais do que a lei. E existe uma situação que é a questão do enquadramento do adicional de salubridade. Olha o que diz. Vai dizer que o enquadramento do grau de insalubridade que estiver previsto em acordo coletivo ou convenção coletiva vai prevalecer sobre a lei. Então, acordo coletivo, convenção coletiva, lá no artigo 611, vai prevalecer o grau. Esses graus então podem ser estabelecidos pela convenção ou pelo acordo coletivo de trabalho. E onde nós encontramos esses percentuais? Lá no artigo 192. O exercício do trabalho em condições insalubres acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo Ministério do Trabalho assegura a percepção do adicional respectivamente 40%, 20% e 10%. Agora, detalhe, é sobre o salário mínimo. Salário mínimo. E o Supremo Tribunal Federal já declarou constitucional até que venha uma norma regulamentando as questões do adicional de salubridade. Mas se o acordo coletivo do trabalho, convenção coletiva do trabalho, tiver previsão de percentuais diferentes, vai prevalecer o que estiver no acordo ou na convenção. Mas para a prova, tem que saber que é sobre o salário mínimo. Diferente do adicional de periculosidade, que é sobre o salário do empregado. Tá bom? A caracterização e a classificação da insalubridade e da periculosidade, segundo as normas do Ministério do Trabalho, agora é Ministério da Economia, far-se-ão através de perícia a cargo do médico de trabalho ou engenheiro do trabalho registrados no Ministério do Trabalho, Ministério da Economia hoje. Temos alguns pontos importantes para mencionar. Primeira coisa, para ser considerado insalubre, a atividade, ela tem que estar classificada, na redação, né? Na relação oficial do Ministério da Economia. Isso tem previsão lá na súmula 448, depois nós vamos falar sobre isso. E quando se fala que tem que ter perícia, imagine que uma ação, uma petição inicial, você pediu adicional de insalubridade em grau máximo, na primeira audiência o empregador não comparece. Então ele não vai à primeira audiência. Na ausência do empregador na primeira audiência, do reclamado, o que nós temos? Revelia. Presume-se verdadeiros fatos, né? A revelia é a falta de contestação. E a consequência é presunção de veracidade. Presume verdadeiros fatos falados na inicial e não impugnados. Ocorre que, havendo pedido de insalubridade, o juiz não pode condenar na revelia a insalubridade sem fazer a perícia. Tem que ser feita a prova pericial. Então, e essa perícia, ela pode ser tanto por médico do trabalho
ou por engenheiro do trabalho, médico do trabalho ou engenheiro do trabalho, que estejam registrados no Ministério da Economia. E eu mencionei para vocês a súmula 448. Olha o que ela diz. Não basta a constatação da insalubridade por meio de laudo pericial. Isso significa que não basta o perito falar que é insalubre. Para que o empregado tenha direito ao respectivo adicional, é necessária a classificação da atividade insalubre na relação oficial elaborada pelo Ministério da Economia. Se não tiver previsão lá na relação oficial, não vai ser insalubre. A higienização de instalações sanitárias de uso público ou coletivo de grande circulação e a respectiva coleta de lixo, por não se equiparar à limpeza em residências e escritórios, enseja o pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo, incidido disposto no anexo 14 da NR 15. Qual a conclusão que nós chegamos aqui? Que quem trabalha em residências limpando banheiros ou escritórios na limpeza de banheiros não tem direito ao adicional de insalubridade. Aqui não tem direito ao adicional de insalubridade. Quando que tem direito? A higienização e instalações sanitárias de uso público ou coletivo de grande circulação. Então é muito importante essa diferença para que você possa identificar. Súmula 448.